a palavra de Deus. E para isso nós temos um vídeo, então, para fazer a abertura aí dessa temática. Hoje eu percebo que o que mudou me trouxe paz, discernimento, sabedoria para enfrentar turbulências e dificuldades hoje na vida, que se fosse há um ano atrás eu falo que eu não teria a mesma tranquilidade. Então, hoje eu entrego nas mãos de Deus, fé que no tempo dele, do jeito dele, as coisas se resolvem. Graças a Deus, vamos aplaudir o testemunho de confiança no Senhor, na sua presença, no seu cuidado, graças a Deus, e poder descansar. Bom, hoje a temática então é falar um pouco sobre a vida sobrenatural. E aqui é uma temática muito importante, porque de uma maneira imediata, às vezes pensamos em uma vida sobrenatural apenas em uma vida onde nós provamos de maneira sensorial a presença manifesta, ou então tangibilizando a presença de Deus. Isso faz parte, amém, irmãos? Isso engloba ali, está dentro, contribui, e é maravilhoso quando nós podemos provar de tudo isso. Mas como essa série já está nos ensinando a respeito dessa temática de mistério e movimento, onde nós estamos aprendendo e entendendo que nós não temos tutela ou controle sobre o Espírito Santo. Então nós como igreja, nós precisamos se apresentar de uma maneira o quê? Com ternura, com afeto, e com o quê? Enchida, quando nós estamos enchidos da sua presença e da sua palavra. Assim que nós precisamos se apresentar, porque o nosso esforço, ele não vai movimentar Deus. Deus se move por uma maneira de misericórdia e de graça. Amém? Então nós respondemos à sua presença. E mistério, por quê? Essa temática de mistério, porque nós não temos controle, nós não temos tutela, o vento sopra onde quer, quando quer, aonde quer. Então nós precisamos confiar no Espírito. E para isso nós precisamos o quê? De humildade. Humildade. Nós não temos o conhecimento da plenitude de como Deus vai se manifestar, ou como Ele tem que se manifestar, ou a hora que Ele vai se manifestar. Não tem como a gente criar uma agenda para o Espírito. Olha, Espírito, hoje é o dia da bênção, olha, amanhã é o dia do poder, amanhã é o dia do fogo, amanhã é o dia das lágrimas. A gente não tem tutela, a gente não tem controle. É de fato um mistério, não no sentido que a gente não tem conhecimento ou ser místico, não, porque a gente não tem essa tutela, esse controle. Nós submetemos a sua palavra, com o quê? Com humildade e com amor, buscando Deus, se manifeste. Isso sim nós precisamos se apresentar. Agora, movimento por quê? Diante da sua presença, que é misteriosa, nesse sentido que a gente não tem esse controle, nós podemos se apresentar de algumas maneiras. E aqui eu não estou trazendo nenhum tipo de ataque a nenhum extremo, mas apenas um diagnóstico. Então tem como a gente se apresentar a esse mistério, esse movimento a ele de uma maneira apática. Isso é um extremo. Se apresentar, se movimentar diante da presença de Deus de uma maneira apática. E cuidado aos fiscais. Apatia não tem a ver meramente com uma correspondência exterior. Tem gente que vai fechar o olho e vai simplesmente desfrutar de reverência. Ela não precisa reagir de uma forma que você ou outra pessoa possa validar uma certa manifestação ou reação ao Espírito Santo de Deus. Precisamos ter cuidado. Amém, irmãos? Cuidado. Então, se você gosta de fiscalizar, olha ali, aquele ali não está recebendo, aquele ali está sendo irreverente, cuidado. Porque a maior resposta contra a apatia é um coração com ternura, com reverência à presença de Deus. Então, cuidado. Mas eu confesso que é estranho, às vezes, a pessoa comemorar mais que ganhou na Copa Éden do que, às vezes, corresponder diante da presença de Deus. Amém? Amém, irmãos? A não ser que seja o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras merece reagir bastante, né? Então, de vez em quando ganha, então merece ser, né? Bem aí, bem feliz.
Amém? Brincadeira com os meus amigos palmeirenses. Mas então, primeiro movimento, de apatia. Por quê? Por quê? É estranho para um cristão que não tem fome pela presença de Deus. É estranho. Então, esse primeiro movimento, cuidado, apatia. O segundo movimento, às vezes, é tentar encaixotar a presença ou o entendimento de Deus a um conceito. Então, a gente tem que ter cuidado com um movimento meramente racional. Então, nós precisamos sim compreender a grandeza de Deus, mas também conhecer a plenitude de Deus. Então, compreender no sentido conceitual, obviamente, isso é muito importante para as nossas vidas. Amém? Palavra e poder. É um equilíbrio. Mas nós precisamos se apresentar de uma maneira experiencial diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Então, é um outro movimento que nós precisamos tomar cuidado. Movimento de apenas racionalidade. Amém? Outro movimento também que nós precisamos tomar, não é tomar cuidado. Às vezes como está um pouco ligado àquela questão da apatia, que é às vezes generalizar que a presença está manifesta ou desfrutável naquele lugar quando há uma experiência sensorial. A experiência sensorial, ela é importante, ela faz parte e ela é um privilégio, irmãos. Às vezes você já foi tocado pela presença de Deus. A presença de Deus já queimou no seu coração. Eu lembro o dia quando eu fui tocado pela presença de Deus. Onde Deus falou comigo de uma maneira tangível, assim que eu conseguia, não audível, mas eu percebia Deus falando comigo. Certa vez, eu arrumei minha sala de oração, estava ali, a Sofia era bem bebezinha, os bonequinhos, aquelas coisas todas, né? Aí eu peguei o violão, eu só sei duas notas, G e C, é só elas. Os músicos vão entender, é G e C, eu só sei elas. Eu entrava no YouTube e ficava lá, né? G e C. E aí eu peguei, sentei, e ali eu falei assim: Senhor, eu desejo ouvir sua voz, eu quero provar da sua voz. Coloquei até um pad, né? Eu falei assim, G e C e um pad, coloquei, né, no Google. Botei um pad, um G e C. E eu lá, falei assim: Deus, eu quero provar da sua presença. E Deus começou a falar no meu coração. Assim: Gustavo, você precisa desfrutar da maneira como eu me apresento a você. Apenas desfrute. Não espere que eu me haja de uma certa maneira ou de outra maneira. E ali eu comecei a cantar. Às vezes com o som de muitas águas. Ah, você conhece ou não? Então, nasceu aí. Às vezes, eu não sou cantor, né? Mas eu ficava ali, juro para você, cantando, e aí chorando ao mesmo tempo. Aí eu lembro que uma hora eu bati na boneca, ela deu risada, falei: o Satanás está aqui também. Às vezes tem um Satanás também, esse não está na música, mas eu só deixei a parte boa. Mas o Satanás, juro para você, deu uma risada que eu já parei. Falei assim: não, Deus, larga a mão, deixa às vezes mesmo, não é hoje. E nasceu essa canção, e outras também canções, né? Você não sabia. Mas outras canções também nasceram lá. O Bom Pastor, uma parte da vida do Bom Pastor. Eu também compus ali G e C. E falando, né, assim, que eu nem lembro a parte que eu cantei. Entre outras músicas. Bom, isso aí não importa. Mas, então precisamos tomar esse cuidado também. Ele se manifesta da maneira como ele quer. Então eu não tenho tutela, você não tem esse tutela, esse controle. Então nós precisamos se apresentar de uma maneira humilde, para que Deus faça como quer. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas. É Senhor sobre todas as coisas. O Senhor é nosso bom pastor, nosso melhor amigo. Então aí eu ficava cantando: eu sei que nunca me deixarás. Eu e a Sofia, eu lembro que eu chorava cantando isso aí. Aí eu gravei e mandei pro Júnior: olha isso aí, vê se presta. Ele falou: pô, legal isso aí, cara. Aí ele
pegou, depois juntou a Milka, o pessoal, e desenvolveram as músicas. Isso é uma experiência, é uma maravilha poder provar de tudo isso. Amém? E tem então, eu falei de alguns movimentos, de apatia, de racionalidade, falei sobre essa questão de apenas validar uma experiência quando ela toca nessa parte sensorial. Mas o quarto é o quê? É um movimento de ternura. Movimento de ternura, como Ray Ortlund diz. Eu já vou pedir para a igreja levantar, tá? Vou ler o texto, fica tranquilo. Não está esquisito, né, pastor? Porque começou a pregar, né? Sem ficar de pé, virou bagunça. O pastor viajou, inclusive, né? O pastor está viajando, seja uma oração por ele. Está lá visitando a igreja em Atlanta, Estados Unidos, seja uma oração pela sua viagem. Também para a sua família que está aqui, pastora Camila e os 3 filhos, vai precisar também de oração. Ray Ortlund, ele diz o seguinte: não podemos desencadear uma visitação divina em nossas igrejas, mas é nossa responsabilidade, em espírito de oração, oferecer ao nosso Senhor uma igreja impregnada do Evangelho, e que responda com ternura à sua presença. Essa é a nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé, que a gente vai ler o primeiro texto dessa manhã. Não é uma introdução longa, tá? Faz parte da mensagem. Então, se você prestou atenção, 4 movimentos: apatia, racionalidade, essa questão do emocionalismo e também uma resposta em ternura. Bom, vamos então abrir a Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 1 também. Atos 1:1. Vamos ler. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Que livro que é esse, tá? O livro que está falando aqui é o livro do Evangelho de Lucas. Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Então ele está dizendo para esse mesmo Teófilo: ó, Teófilo, no livro anterior eu escrevi sobre essas coisas. Mas aí agora ele vai começar a escrever. Alguns teólogos até dizem, desculpa eu falar isso, você está de pé, mas é bom ficar de pé, que é bom. Alguns teólogos até falam que Lucas, ele é considerado o evangelho a respeito de Jesus, e Atos é considerado o evangelho do Espírito Santo. Então fica aí um incentivo para você ler também Atos dos Apóstolos, depois tudinho. A respeito de tudo que começou a fazer e ensinar. Versículo 2. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis do que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia ali com eles, aquela conversa toda, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Olha a bênção. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8. Mas receberão um poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Atos dos Apóstolos, ele é um livro narrativo histórico. Ele vai seguir essa estrutura aqui do versículo 8. Então, ele começa a igreja em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins dos tempos. Se você ler ele inteirinho, você vai ver que ele vai finalizar Atos dos Apóstolos chegando em Roma, que seria os confins da terra. Se todos os caminhos levavam a Roma, de Roma poderiam chegar em todos os caminhos. Versículo 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam.
Então ele falou, ó, fica aí, vai receber o poder, maravilha. Aí ele disse isso, aí ele começou a ser levado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Não tem como não ficar, né, irmãos? De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. E eles disseram, ô Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Rapaz, não pode nem olhar para o céu, né? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Quem pode dar uma glória a Deus bem? Vamos fechar os olhos então, e vamos orar ao Senhor. Aproveite esse momento. Um breve momento de silêncio. Quem puder, né? As crianças, fiquem à vontade. Observe o quão inquieto às vezes a nossa alma fica. Fale aos nossos corações, Senhor. Nós reverenciamos a Sua presença. Nós precisamos da Sua presença. Nós dependemos da Sua presença. Aquiete a nossa alma, Pai. Traga refrigério sobre a nossa alma. Senhor, por favor, ordena os nossos amores, Pai. Traga a ordem aos nossos corações. Você é tudo que temos, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado pela família de cada um que está aqui representado. Nós, como sua igreja, como seu corpo, somos a sua família, Pai. Não só damos liberdade ao seu Santo Espírito, mas nós queremos reverenciar a sua doce presença. Que essa manhã possa ser uma mensagem de estímulo, de incentivo, para que venhamos a não dispersar os nossos olhos de Ti, Senhor, confiando em Ti, Senhor, e provando de Ti, Pai, da maneira que o Senhor desejasse se manifestar, seja pelo um vento suave, ou vento impetuoso, não sei, Pai. O Senhor é soberano. Nós nos apresentamos de uma maneira humilde. Senhor, não só preciso, como sou totalmente dependente de Ti para poder compartilhar aquilo que o Senhor deseja, a sua igreja. Por isso me apresento, Pai, com ternura. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Bom, a minha construção, a minha abrangência a falar para vocês a respeito de uma vida sobrenatural, se você quiser tomar nota ou anotar no seu coração, eu tentei resumir dessa forma. A vida sobrenatural é uma vida onde Deus atua através do poder do seu Santo Espírito, ou do Espírito Santo, fazendo aquilo que com os nossos próprios braços não podemos fazer. Eu vou falar de novo. A vida sobrenatural
é a vida onde Deus atua através do poder do seu Santo Espírito, atua em nós e através de nós, com aquilo que os nossos próprios braços não podem fazer. Ficou diferente a definição de uma da outra, né? É que eu estou falando mesmo assim, sem anotar. Amém? Mas é tudo a mesma coisa. Ou seja, quando eu olho para essa passagem, Atos dos Apóstolos, como eu já li, já explicando ali, então já ficou, eu acredito que ficou compreensível o que está acontecendo, esse cenário. Jesus morreu, ressuscitou, andou ali 40 dias com os seus discípulos. Aí ele pega, fala, ó, fica aí, espera o poder do Espírito, e aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Maravilha. E aí então ele é assunto aos céus. Os discípulos ficam olhando aquela. E aí vem os, ali, como a Bíblia diz, como se fossem dois homens, e aí corrige, ó, o que vocês estão olhando aí, né? Da mesma forma que ele veio, ele vai voltar. Então, quando a gente olha para Atos 8, vou ler de novo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Primeiro ponto aqui, às vezes nós olhamos para essa passagem de uma maneira rápida, nós nos atentamos que o poder do Espírito Santo que viria até as nossas vidas, seria exclusivamente para nós sermos testemunhas de Cristo. Isso não é uma interpretação errada, não é isso que eu estou querendo dizer de maneira nenhuma. Mas eu estou querendo dizer que existe uma perspectiva de que o Espírito Santo veio habitar dentro deles, o seu poder, e aí eles seriam suas testemunhas. Então, esse poder do Espírito Santo, ele traria ali um equilíbrio, até mesmo para os discípulos. Por quê? Como aconteceu em consequência, onde os discípulos ficaram olhando para os céus, enquanto ali, ou os anjos, ou aqueles dois homens falaram, olha para a terra, tem uma missão. E esse poder sobrenatural, onde Deus atua em nós, nós precisamos desse agir do poder do Espírito Santo em nós, para trazer esse equilíbrio, para olhar para os céus e ao mesmo tempo olhar para a terra. Porque senão a gente pode se perder em apenas olhar para uma dessas perspectivas. Porque a sua Santa Igreja, ela foi criada e levantada para olhar tanto para o céu como também para a terra. O céu, ele não é o refúgio da igreja. O céu é de lá que vem o nosso refúgio. Na verdade, o refúgio habita em nós, que é o seu Santo Espírito. Então, nós como igreja dependemos do Espírito Santo para entender que a igreja, ela não é o refúgio do mundo. Nós não estamos aqui se refugiando do mundo. Nós não estamos aqui se escondendo do mundo. Nós não somos um refúgio do mundo, nós somos um refúgio para o mundo. Assim como o céu não é um refúgio da igreja, não estamos olhando para o céu querendo fugir da terra. Assim como o céu não é o refúgio da igreja, a igreja não é o refúgio do mundo. Nós sim devemos olhar para os céus na expectativa de que Jesus venha retornar e buscar a sua noiva. Mas nós precisamos entender que quando nós olhamos para Jesus Cristo, clamamos pela sua volta, não é como um grito de socorro. Não estamos aqui nos escondendo. O poder do Espírito Santo, sobrenatural de Deus, veio habitar dentro de nós para o quê? Para capacitar as nossas vidas, para que nós possamos se tornar um refúgio para o mundo, a evidência para o mundo. Essa é uma primeira perspectiva. Então eu não clamo pela volta de Cristo como um grito de socorro. Eu clamo pela volta de Cristo como um grito de uma noiva apaixonada, que deseja se encontrar com o seu noivo. Ou deveríamos clamar dentro dessa perspectiva. Então, irmãos, nós temos uma responsabilidade.
de fazer na terra como é nos céus. O céu é nosso protótipo, a nossa referência. Nós olharmos para Cristo traz para nós o quê? Uma consciência de responsabilidade, de orientação correta. E às vezes nós precisamos nos atentar. Para onde você tem olhado mais? O que tem preenchido mais ou cativado mais os seus olhos, ou os nossos olhos? Meramente olhar para a terra? Ou então se embregar meramente e olhar para os céus e se esquecer da terra? Existe um equilíbrio. Então esse primeiro equilíbrio, o sobrenatural de Deus, ou a presença do seu Santo Espírito, ele traz essa ordem. Esse é o primeiro aspecto, se você quiser guardar para essa manhã. Olhe para a terra e olhe para os céus. O segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos dessa mensagem é que a Bíblia diz que esse poder iria habitar dentro dos novos convertidos, e eles seriam testemunhas. Ou seja, antes de Deus te chamar para testemunhar, Deus te convida para comungar. Ele vem habitar dentro de você para um relacionamento. Ou seja, a intimidade com Deus, ela não é oriunda de um esforço humano. Temos a nossa responsabilidade de se desenvolver com Deus, mas nós precisamos entender que essa manifestação de Deus, ou essa intimidade com Deus, é meramente a sua graça fluindo até nós. É meramente a graça de Deus se manifestando a nós. E nós precisamos abrir os nossos corações, para que Ele possa se manifestar como deseja. E essa intimidade traz para nós o quê? Um entendimento de dependência. Porque essa comunhão, que o poder iria habitar dentro deles, ele traz o que? Uma intimidade. E nós precisamos entender que essa intimidade com o Senhor, ela é muito importante, porque não tem como, irmãos, conduzir pessoas a um lugar onde você nunca esteve. Ser testemunha de Cristo não tem a ver com ser apenas compartilhar uma informação. Ser testemunha de Cristo tem a ver com ser a evidência de uma transformação. O problema é que muitas vezes nós estamos familiarizados com a sua presença, ou então com aquilo que nós chamamos de práticas espirituais, e às vezes nos esquecemos de expor para uma transformação. E muitas vezes nós estamos mais buscando informação do que se expondo para uma transformação. Às vezes nós queremos sair mais cheios de entendimento ou de informação do que o quanto isso vai afetar nas nossas vidas. A informação é o primeiro passo. Isso importa, isso é importante, mas o quanto dessa informação tem transformado a sua vida? O quanto dessa informação tem alcançado a nossa história? Porque informação sem transformação é autossabotagem. Ela te engana. Parece que você tem, por ter o conhecimento, eu sei o que fazer. Eu sei o que o Santo Espírito me diz. Isso te engana. Então nós precisamos crescer em reverência, mas também em consciência da presença de Deus. Então esse poder, segundo ponto, o poder de Deus, ele veio nos capacitar para um relacionamento de intimidade. Não tem como o esforço humano construir essa intimidade com o Senhor. Ele se apresenta. Lembra do conceito que eu trouxe? Sobrenatural é quando Deus atua em nós, ou através de nós, fazendo que aquilo que nós não conseguiríamos fazer através de um esforço humano, Ele nos atende, Ele se apresenta, Ele transforma a sua vida, Ele habita nas nossas vidas. Ou você acha que isso não é sobrenatural? Você acha que o perdão não é sobrenatural? Você acha que o arrependimento não é sobrenatural?
Você acha que uma nova identidade em Cristo não é sobrenatural? Ou você acha que é só sobrenatural aquilo que nós podemos tangibilizar com os nossos próprios olhos, ou então experimentar com os nossos sentimentos? A vida sobrenatural não é viver fora da realidade, mas é viver a realidade encharcada do Espírito, que traz direção, que traz refrigério para a sua vida, que traz consolo para você. Isso é sobrenatural. Existem sim manifestações sobrenaturais. Uma oração por cura, quando a cura acontece, quando Deus ele se manifesta de uma maneira que tangibiliza as nossas vidas. Isso é também sobrenatural, porque é Deus fazendo algo que os nossos próprios braços não podem fazer. Mas existe um entendimento mais amplo. Obrigado. Está prestando atenção, hein? Então, essa intimidade produzida pelo sobrenatural, ela te conduz à reverência e consciência. Salmos 139, não precisa abrir. O salmista diz: não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Tu já as conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas, tu por trás, pela frente, põe as tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Por onde poderia eu escapar do seu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará. Mas o que nós precisamos entender? É possível mesmo viver diante de toda essa manifestação da onipresença de Deus e viver de uma maneira alheia? Qual é uma grande inimiga diante dessa consciência? É a familiaridade. Às vezes nós estamos nos familiarizando. Vir para o culto não é um ato apenas natural, irmãos. É uma ação sobrenatural. Nós estamos reunindo diante da manifestação do Espírito Santo de Deus. Quem é o centro desse encontro? Não é o quanto você vai entender, mas é o quanto o centro de toda a existência ele pode alcançar e transformar a sua vida, trazendo ordem, trazendo sentido, trazendo consolo, que uma palavra humana não pode trazer. É só o poder de Deus, é só o sobrenatural de Deus, é só o agir do Espírito que pode fazer tudo isso. Mas às vezes nós podemos nos familiarizar diante de tudo isso. E a familiaridade, ele torna o extraordinário em algo ordinário. A familiaridade faz você vir no culto não como algo sobrenatural, mas apenas como um ato religioso. O sobrenatural faz o maior ato de amor, que foi Jesus Cristo, entregando sua própria vida. Deus se entregando, meramente como um ato de obrigação. Eu não tinha feito nada, porque eu tinha que pagar pelos meus pecados. Então ele começou, ele termina e está tudo na bênção. Errado, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez alguma coisa. E nós amamos a Deus de tal maneira que fazemos o quê, irmão? Deus, Ele não é um amuleto para a sua vida e nem para a minha vida. Deus não é meio para que eu venha conquistar aquilo que eu quero, seja minha família, seja qualquer outra coisa. Deus não é meio, Jesus não é meio, Jesus é tudo. O sobrenatural de Deus, Ele é tudo nas nossas vidas. Ele traz ordem para mim e para você. A familiaridade é um grande problema. Nós precisamos ter consciência dessa presença. Outra grande inimiga é o que? São as distrações, irmãos. As distrações são o que? Destruições do nosso presente ou do nosso futuro, porque nós estamos desperdiçando. Desperdiçando, a sua presença se manifesta. Às vezes alheios. E isso é irreverência. Está alheio à presença de Deus. E nós precisamos de foco e ajuda do sobrenatural. Porque você já pensou no almoço mais de 10 vezes agora. Por isso que nós precisamos do Santo Espírito, para que Ele possa o quê?
nos canalizar os nossos corações para aquilo que mais importa. Então, diante às vezes dessa mudança de rota, de pensamento, Ele vem através da sua graça, do seu amor, te traz para o caminho, te traz para a orientação correta. E para isso nós precisamos do seu Santo Espírito, irmãos. Nós precisamos dele. Então precisamos crescer em consciência. Pare de tratar o culto como rotina. Pare de tratar a oração como obrigação. Pare de tratar Jesus como mais uma ideia. Honre a palavra, honre o culto, honre a comunhão e honre o Espírito Santo. Ame a sua presença. Se é o celular que rouba a sua sensibilidade, ajuste. Se seus hábitos roubam a sua sensibilidade, corte. Se seus relacionamentos roubam sua sensibilidade, revise. Amém, irmãos? Revise os seus relacionamentos. Primeiro ponto, então, até aqui. Primeiro ponto. O sobrenatural de Deus, ele traz esse equilíbrio de olhar para os céus e para a terra. Segundo ponto, o poder de Deus nos conduz a uma intimidade, porque não tem como eu levar pessoas a um lugar onde eu nunca estive. Então, ele te traz para um relacionamento de intimidade. Nós precisamos disso. Então, não temos como reclamar de um Deus silencioso. Meu irmão, reclamar de um Deus silencioso enquanto as nossas Bíblias estiverem fechadas é a mesma coisa que reclamar do seu celular desligado que não recebe uma mensagem. Reclamar de um Deus silencioso enquanto a sua Bíblia estiver fechada, irmão, é loucura. Ele fala através da sua palavra, Ele fala através do seu Santo Espírito, Ele fala através da comunhão, Ele fala através da criação. Deus é um Deus que fala, mas nós precisamos de sensibilidade, consciência da sua presença. Segundo ponto, primeiro ponto, céu e terra. Segundo ponto, intimidade. Terceiro ponto, transformação. Então o poder de Deus, do Espírito Santo, ele nos conduz à intimidade, à transformação, e o último ponto, que é o quê? Ao testemunho irresistível. Transformação. O Espírito Santo transforma vidas comuns em instrumentos, meu irmão, extraordinários. Olha para a vida dos discípulos. Eles não eram rabinos, não eram teólogos, doutores da lei, mas através do poder do Espírito Santo, transformou em pescadores e apóstolos, pessoas comuns em testemunhas extraordinárias. Os discípulos eram comuns, imperfeitos e inconstantes, mas estavam com Jesus. Amém, irmãos? Mas estavam com Jesus. O que te habilita, então, não é ser impecável. O que te habilita é a presença de Deus. Por isso que maximizar suas limitações e suas falhas para que a paralisação faça sentido, no reino de Deus a paralisação nunca faz sentido, porque o reino de Deus é um movimento. Jesus não veio estabelecer um monumento, Jesus veio estabelecer um movimento nessa terra. A igreja é aquela que se move, com os olhos nele, nos céus e na terra, e transbordando para o próximo. Então, o último ponto, e a gente encerra a mensagem. Eu quero convidar você para abrir em Atos capítulo 4. Versículo 7. Glória a Deus. É a última passagem. E a gente encerra essa mensagem. A vida sobrenatural é a vida onde Deus atua em nós e através de nós, através do poder do Espírito Santo, fazendo aquilo que nós não podemos fazer com os nossos próprios braços. Se você guardar isso, você vai começar a valorizar muitas coisas na sua vida. Versículo 7, Atos 4, 7.
Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? O que está acontecendo aqui, irmãos? Atos capítulo 3, Pedro e João, eles curam ali o paralítico na porta do templo, e aquilo começa então a gerar um grande alvoroço. O sinédrio ali, as autoridades religiosas judaicas começam a gerar questionamentos. Ué, mas o que está acontecendo? Esse mesmo sinédrio, essa autoridade judaica tinha semanas ou tempos anteriores ali, já julgado a respeito de Jesus Cristo. E eles, então, diante de Pedro e João, quando viram aquele milagre, as autoridades pegam Pedro e João, levam para uma prisão. Diante da prisão, então, eles pegam e geram ali esse confronto a respeito deles. Então, aqui quem está perguntando? É o sinédrio perguntando para Pedro e João. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aí é uma pergunta, né? Por quê? Para o mundo antigo judaico, às vezes um milagre ou algo, expulsar demônios, essas coisas todas, ela não era uma ação exclusivamente do divino, nosso amado Senhor Jesus, Deus. Amém? Para aquela época, eles até questionaram. Jesus Cristo falando, rapaz, está fazendo isso, expulsando demônios, essa coisa toda, é outro demônio, Beuzebu, é a bagunça lá do Satanás, está começando. Não, Jesus fala, como é assim? Nem o reino, se o reino estiver dividido ali, nada prospera. Não estou fazendo através de Satanás, não. Então, para aquele povo fazer, às vezes, milagres, expulsar demônio, poderia ser tanto pela fonte divina, como pela fonte maligna. Não só para aquele povo. Quando Moisés foi falar com o faraó para libertar o povo, Moisés pegava, jogava uma vara, a vara virava cobra. Aí o faraó chamava os magos, e os magos jogou também, virou cobra, virou bagunça. Então esse é algo pirotécnico, né? Não é meramente naquele mundo antigo, e nem nos nossos dias atuais também, né? Não é algo exclusivo de uma ação do divino Deus. Amém, irmãos? Então eu estou perguntando, com que poder vocês estão fazendo isso? É a primeira coisa que nós precisamos entender. Tudo aquilo que nós provamos, tudo aquilo que nós manifestamos, é exclusivamente da consciência da onde vem a nossa autoridade, que vem pela presença. Então a autoridade não vem por quanto de páginas da Bíblia que você lê, ou quanto de jejum que você faz, ou em quanto daquilo bom que você faz ou acerta. A nossa autoridade vem em Jesus. Leia, ore, jejue e faz tudo isso. E se inscreva no clube de leitura do pastor Henrique também. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Começou bem. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que foi por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram inclusive, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem aí curado diante dos senhores foi ele. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha o discurso dele. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum nome, outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só ele salva. Vendo a coragem de Pedro e João, o sinédrio, né? E percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando nós nos movemos diante da presença sobrenatural de Deus, as pessoas reconhecem se nós estivemos ou não com Jesus. Amém, irmãos? Mesmo que você seja uma pessoa mais comum ou não, quando nós reagimos à presença de Deus sobrenatural, as pessoas percebem se você esteve ou não com Jesus, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus.
E como podiam ver ali com eles um homem que foi curado? Não podiam dizer nada contra eles. Aí o Sinédrio falou: a gente está vendo, foi curado, vai fazer o que agora? Versículo 16, versículo 15, desculpa. Assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio, Pedro e João, e começaram a discutir, perguntando: e agora, hein? Aí a cúpula se reuniu, né? E agora, o que a gente faz, né? Faremos o que com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não fale mais. Falou: não fale mais com ninguém sobre esse nome. Então, né, eles decidiram isso, vamos falar para eles lá, né? Então chama eles de volta. Versículo 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Aí vem Pedro, 19, falando: mas Pedro e João responderam. Acho que eles responderam junto, né? Deve ter sido, né? Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Que conversa é essa? Julguem os senhores diante de Deus. A gente vai obedecer vocês ou a Deus? Quem nós estamos obedecendo, irmãos? Os homens ou a presença sobrenatural que habita dentro de nós? O que tem movido a sua vida, irmãos? São conceitos humanos ou a presença que habita dentro de nós? O que tem movido a igreja, irmão, são tendências humanas ou aquilo que o Espírito Santo nos dirige? Questione-se, irmãos, nessa manhã, a quem você tem reagido. Versículo 20, para mim é o mais, pode subir a banda. Versículo 20, vamos ler juntos aqui, acho tão bonito. Vamos ler junto no 3, 1, 2, 3. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vamos falar de novo. Pois não podemos. Fala de novo, vai. Mais uma que está ficando bom, vai, mais uma. Pois não podemos. E aí eu encerro com isso, que o poder sobrenatural de Deus te conduz à intimidade. Anota só aí, o poder sobrenatural de Deus te conduz à intimidade, à transformação e a um testemunho irresistível, irmão. Amém, irmãos? Esse poder sobrenatural te conduz à intimidade, à transformação e a um poder e ao testemunho irresistível. O esforço humano não pode fazer isso, irmão. Você, com seus próprios braços, não pode fazer isso, irmão. Nós precisamos de Deus. A pergunta é: se não estamos falando daquilo que vimos e ouvimos e experimentamos, será que nós estamos nos familiarizando? Questione-se, irmãos. Se não estamos falando daquilo que vimos e ouvimos, será que estamos nos familiarizando, irmãos? Mais uma pergunta. Ser testemunha não é algo, se ser testemunha não é algo mais urgente, será que o meu coração já não se tornou indiferente? Se ser testemunha não é algo mais urgente, será que os nossos corações se tornaram indiferentes à presença de Deus, irmãos, que habita dentro de nós? Será que o problema é falta de poder ou é falta de proximidade? A indiferença, irmãos, é falta de poder, irmãos, ou é falta de proximidade?
de buscar a sua presença, se expor à sua presença, se arrepender diante da presença de Deus? Ou você veio aqui para cumprir um checklist e chegar na sua casa e postar, tá pago, fui na igreja? Se arrependa, irmão. Nós precisamos nos arrepender diante de um entendimento que culto é rotina. A presença não é para satisfazer os seus interesses, os nossos interesses. Ela te conduz à intimidade, ela transforma a sua vida, ela traz ordem aos seus amores, e ela também te conduz a um testemunho irresistível. O que tem ocupado aquilo que nós estamos falando, irmão, é aquilo que vimos e ouvimos e experimentamos. Eu gosto de falar de tudo, irmão. Futebol, basquete, tênis, rodeio, música, sinfonia, Crônicas de Nárnia, tudo, eu amo. Harry Potter, tem magia no meio lá, mas é bom, eu gosto de ler, eu adoro ler, eu durmo lendo todo dia, verdade. Mas o que tem ocupado aquilo que nós estamos falando? O que realmente está transbordando do meu coração? O sobrenatural de Deus é poder experimentar a sua bondade e ser revestido para compartilhar. O sobrenatural de Deus é poder para intimidade, transformação e testemunho irresistível. Viver o sobrenatural não é viver fora da realidade, mas viver a realidade cheia do Espírito. É reconhecer que toda a vida cristã é em si sobrenatural. O novo nascimento, a santificação, a perseverança, o amor, a missão. É o ordinário tocado pela sua graça. É viver com a consciência de que o reino de Deus já chegou, mas ainda não em plenitude. A vida sobrenatural é a vida ordinária, tocada pela graça, orientada pela palavra e encharcada pelo Espírito. Vou ler mais uma vez e a gente encerra. A vida sobrenatural é vida ordinária, tocada pela graça, orientada pela palavra e encharcada pelo Santo Espírito de Deus. Quantos pode dar uma glória a Deus? Essa é a mensagem. Pode ficar de pé. Que você possa refletir, orar diante daquilo que foi ensinado, questionar, fica à vontade, mas que você possa se abrir para a presença de Deus, não tratando a presença dele como algo mais familiar. Vamos orar? Feche seus olhos. Bom, irmãos, graças a Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela sua palavra, que nos orienta, que traz ordem, traz propósito. Vamos cantar? Quem é esse glorioso Rei, que a face brilha mais que o sol? Quem é esse glorioso Rei, que eu tenho anseio, que eu tenho desejo de encontrar, que eu tenho anseio, que eu tenho desejo de encontrar. Quem é esse glorioso Rei, que a face brilha mais que o sol? Quem é esse glorioso Rei, que eu tenho anseio, que eu tenho desejo de encontrar, que eu tenho anseio, que eu tenho desejo de encontrar. Esse é o quarto homem da fornalha, esse é o verbo encarnado, esse é o Filho do homem.
tua nuvem me acompanha, a tua nuvem me acompanha, e o teu fogo me aquece, e o teu fogo me aquece. A tua nuvem me envolve, a tua nuvem me envolve, e o teu fogo me aquece, e o teu fogo me aquece. A tua nuvem me envolve, a tua nuvem me envolve, e o teu fogo me aquece, e o teu fogo me aquece. Jesus me atraiu, Jesus me atraiu, me chamando pra mais perto, me chamando pra mais perto. Jesus me atraiu, Jesus me atraiu, me chamando pra mais perto, me chamando pra mais perto. E eu ouço a sua voz, às vezes como o som de muitas águas, às vezes como o som de um sussurro, às vezes como o vento impetuoso, às vezes como o brilho, às vezes como o som de muitas águas, às vezes como o som de um sussurro, às vezes como o vento impetuoso, às vezes como brisa suave. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, que nós somos atraídos pela Ti. Nós podemos provar da Sua doce presença. Em Ti nós temos vida, nós temos recomeço, nós temos perdão. O Senhor nos livrou da condenação, o Senhor nos deu tudo. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Irmão, nós vamos encerrar o culto. Aqui na frente tem um time de intercessão. Caso você queira uma oração pela sua vida, nós estaremos aqui para orar por você. Amém? Qualquer tipo de oração. Que você tenha uma excelente semana. Em nome de Jesus, nós vamos continuar cantando, mas fica à vontade.